Paz do Senhor, amada família. Tudo bem? Estamos aí em mais um domingo, né, e com muita alegria trazendo, né, uma palavra do Senhor aos nossos corações, não é verdade? Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre encontros transformadores, né? Nós vamos ver vários exemplos na palavra de Deus de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas por completo. E como é maravilhoso, amados irmãos, nós olharmos, né, e contemplarmos a glória de Deus, né, através das vidas das pessoas. Muitas das vezes nós vamos falar, né, que o nosso alvo é Cristo e tem que ser sempre Cristo. Mas aqui nessa terra nós também temos que ter, né, pessoas que sejam exemplos para nós. Uma vez eu ouvindo o grande, né, pregador, pastor Hernani Dias Lopes, falando que nós temos que ter em nossas vidas mourões, né, que ali sustenta toda a cerca, né? Os irmãos entendem, sabem, né, como que é feita a cerca. Nós vamos ver que onde fica ali as cancelas, existem aqueles morões, né, que são madeiras mais grossas, que são mais firmes e que segura toda ali as outras achas, né, a cerca, né? Então nós vamos ver que em nossa vida nós também temos que ter esses mourões, né, essas estacas bem firmadas, né, onde nós vamos olhar e ver a glória do Senhor através da vida, né, e do testemunho dessas pessoas. E quantas, né, quantas pessoas nos deixaram esses legados e ainda, né, nos mostram, né, as mulheres e os homens de Deus que são. E hoje eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Atos, né, lá em Atos 9, do versículo 18 ao 22, que vai nos mostrar realmente um homem que teve sua vida transformada por completo, né, que é a vida do apóstolo Paulo. Um grande exemplo, um grande esteio, né, uma grande firmeza em olhar as experiências, né, que esse homem de Deus passou, viveu e deixou para cada um de nós. A palavra de Deus diz assim, amados, lá a partir do versículo 18, olha como esse homem teve sua vida transformada. Imediatamente caíram-lhe dos seus olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos ao chefe dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Louvado e exaltado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te louvar, ó Deus, e te exaltar porque tu és maravilhoso. Senhor, são tantos motivos que temos para agradecer ao Senhor pelo cuidado, pela proteção, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esses maravilhosos exemplos que o Senhor deixou para cada um de nós. E eu quero, ó Pai, pedir ao Senhor agora em nome de Jesus, pelo poder que há no teu sangue, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha estar assumindo os meus lábios e que eu venha a ser apenas um instrumento em tuas mãos, ó Pai. Fale aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Amados, como nós vimos aqui, o apóstolo Paulo, que antes era chamado Saulo, teve sua vida transformada a caminho de Damasco, onde ali Jesus apareceu para ele, para aquelas pessoas que também estavam com eles, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ali fala, e quem é? Perguntou: quem és tu? Eu sou o Cristo, aquele que persegues. Nós vamos ver, amados, que Saulo, era um homem que foi levantado naquela época para perseguir os cristãos, teve ali presente na morte de Estevão. Um homem culto, inteligente, um homem que era judeu e ao mesmo tempo romano.
Era um homem que foi ali criado aos pés de Gamaliel em todo o conhecimento dessa terra. Um homem que falava fluentemente outras línguas e teve ali sua vida transformada com esse encontro maravilhoso com Jesus. De perseguidor a perseguido. Nós vamos ver, amados, que a vida de Paulo realmente é um exemplo para mim e para você. Nós vamos ver que quando ele teve o um encontro com o Senhor, de imediato ele começou a pregar o Evangelho. Teve sua vida transformada, sua mente transformada, suas atitudes transformadas. Um homem que antes, amado, ia contra, ali os ensinamentos do Senhor, agora estava mergulhado, no propósito e no plano que Deus tinha para ele. E o que eu acho interessante, amados, é que nesse texto aqui de Atos 9, Jesus fala um versículo antes mesmo desse que nós lemos, e que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós vamos ver que quando ali Jesus conversando com Ananias, para ele ir lá ter com Paulo, e Ananias com medo, porque era um homem realmente que perseguia, Jesus fala lá no versículo 15 desse mesmo texto o seguinte: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha só, irmãos. Deus levantou Paulo ali para pregar aos gentios, para pregar aos reis, para pregar ali os filhos de Israel. Mas também, irmãos, ele teria que passar pelo colegiado do Senhor, colegiado do sofrimento. É difícil entender hoje como muitos pregadores falam que por sermos cristãos nós iremos passar por dificuldades, por lutas e por sofrimento. É um erro. Jesus aqui nesse texto fala, nos ensina e vai ensinar Paulo que ele iria sofrer. E quantos sofrimentos esse homem passou, não é verdade? Para pregar e cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. E que realmente cumpriu, irmãos? Combateu realmente o bom combate. Como lá mesmo ele escreveu, ele combateu o bom combate, pregou os reis, pregou os gentios, pregou os filhos de Israel, como aqui está escrito. E hoje está na glória com o Pai. Amados irmãos, quando nós nos encontramos com o Senhor, realmente a nossa vida tem que transformar. Tem que ser transformada. E esse, irmãos, é um dos exemplos. Mas eu gostaria também de comentar outros exemplos com os irmãos. Mas Paulo, amados, ele mostra aqui o quanto esse homem sofreu por amor ao Evangelho. Um homem que apanhou, foi preso, naufrágios, picado por uma cobra, foi ali acusado várias vezes injustamente, apanhou, noites, foi açoitado, como a própria palavra do Senhor diz, mas em nenhum momento, irmãos, deixou de pregar o Evangelho, em nenhum momento desistiu do propósito que Deus tinha para ele. Quantas das vezes eu e você somos fracos quando vemos as dificuldades e até mesmo desistimos, paramos ou deixamos de fazer alguma coisa para Cristo por causa de 1, 2 ou 3 ou por causa de problemas em nossas vidas, amados. É um grande exemplo para mim e para você que as lutas vão vir, mas nós temos que perseverar em pregar o Evangelho, em cumprir a missão que Deus tem na minha vida, na sua vida, na vida de cada um das pessoas. Nós não estamos nesse mundo por acaso, irmãos. Nós não estamos. E eu louvo a Deus por esses grandes exemplos que Ele nos deixou. Quer ver outro exemplo, amados, que Deus nos deixou? Que está também na palavra? Jesus vai nos falar da mulher adúltera. Uma mulher que foi pega ali em adultério, e esse texto está lá em João 8. Se os irmãos quiserem ter a oportunidade de ler. Jesus encontra aquela mulher é levada, na realidade, até ele, por aqueles homens legalistas, querendo levar Jesus a uma dificuldade. Na realidade, estavam ali tentando ao Senhor, queriam acusar o Senhor de qualquer maneira, nós sabemos disso. E leva aquela mulher pega em adultério. E começa a falar da lei de Moisés, que aquela mulher deveria ser, no caso, apedrejada. Mas Jesus, como o próprio texto diz, conhecia a intenção do coração dos homens.
Como eu sempre falo com os irmãos, Deus conhece todo o nosso coração, nossas intenções. E sabendo que aqueles homens, irmãos, estavam ali tentando levantar uma prova para acusá-lo, né? Porque se ele deixasse de cumprir a lei de Moisés, ele seria acusado. Se ele matasse aquela mulher, mandasse apedrejá-la, ele também seria acusado pelos romanos. Jesus, em toda a sua sabedoria, vem nos mostrar que ele não veio nos julgar. E falou para aqueles homens: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que lição maravilhosa para mim e para você. O Senhor também nos deixou através desse exemplo, irmãos. Que lição o Senhor nos deixou quando Ele nos fala sobre isso. Quando Ele nos mostra que nós não somos juízes. Nós não podemos julgar, porque também somos pecadores, somos errantes e também somos falhos. Essa mulher, amados irmãos, teve a vida transformada, né, quando Jesus falou assim, ó: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai, abandona sua vida de pecado. Em outros textos, vai e não peques mais. Aquela mulher, amados, teve a sua vida transformada pelo Senhor, louvado seja Deus. A mulher que estava ali à beira da morte, teve ali um encontro da salvação com o Senhor, e a sua vida foi transformada. Meu amado, nós temos que ser transformados por Cristo, temos que deixar Ele transformar. Nós às vezes pecamos, mas não podemos viver na prática do pecado, meu amado. Não podemos. Precisamos, né, estar convictos que realmente o Senhor morreu naquela cruz pelos pecados, pelos nossos pecados, mas que está ali, irmãos, pronto a nos ajudar, a nos transformar quando deixamos. Jesus não foi ali, não estava ali para condená-la, e sim para salvá-la. Quer ver outro exemplo que o Senhor nos deixa, amados, de vidas transformadas? Né? Um endemoniado de Gerazeno. Esse texto, irmãos, é muito interessante. Estava lendo hoje, né, esse texto e li os 3 textos, né, que está lá em Mateus, em Marcos e Lucas. Amados, é muito interessante quando ali Jesus, né, nos ensina e nos mostra ali através da vida desse homem. Né, um homem, irmãos, que aqui a palavra de Deus diz lá em Marcos 4. Olha o que Marcos 4 diz, né, sobre esse homem. Ele morava nos sepulcros, versículo 3. Marcos 5, versículo 3. Ele morava nos sepulcros, e nem mesmo as cadeias não podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com os grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, chamando, né, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Um homem que tinha sua vida, amados, realmente ali massacrada pelo diabo, pelos demônios. Onde Jesus ali viu, né, aqueles demônios falaram: por que vieste me atormentar antes do tempo? Os demônios falaram para Jesus. E ali eles falaram que era uma legião, e nós sabemos que a legião é mais de 1000 demônios aquele homem tinha. E aqui nesse texto, amados, ele teve um encontro com Cristo e foi liberto. No versículo 15, amados, olha só que interessante, louvado seja Deus, aquele homem já transformado pelo Senhor, diz, indo ter com Jesus, viram um endemoniado, que não era mais já endemoniado, né? O que tivera a legião estava sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aquelas pessoas viram como aquele homem que quebrava tudo, que ficava nos sepulcros, que andava nu. Eu olhei esse texto aqui, irmãos, quando ele fala aqui nesse versículo, vestido, eu falei assim, vestido? Aquele homem andava sem roupa? Sim, irmãos. Se os irmãos forem lá no texto de Lucas 8, 27, ele não andava vestido, nu. E aquele homem ali estava agora transformado por Cristo, né? Estava ali, amados irmãos, em perfeito juízo, vestido, sentado.
convertido. Mas olha só o que aquele homem fez. Quando viu lá, amados, no versículo 18, ele fala, ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com eles. Jesus, deixa eu ir com você. Jesus, porém, disse, não permitiu, mas lhe disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. De endemoniado, de preso, de uma pessoa que morava nos sepulcros, que andava mal vestido, irmãos, virou um grande missionário, pregando o evangelho às pessoas, levando a salvação a muitos. Realmente o Senhor, irmãos, nos deixa vários exemplos com esses testemunhos maravilhosos. Porque quando nos encontramos com o Senhor, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Quer ver outro, amados, que teve realmente sua vida mudada? Zaqueu. Nós vamos ver, amados, no texto de Lucas, esse exemplo também de Zaqueu. O homem rico da época, cobrador de impostos, sabia que Jesus ia passar e ele, por ser pequeno, subiu numa figueira para ver Jesus. E ali Jesus embaixo dela falou, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar em tua casa. Quando Jesus falou isso para ele, muitos olharam e falaram assim, olha esse homem, Jesus, se andando no meio dessas pessoas. Começaram a julgar Jesus, porque andava com esse tipo de pessoa. Irmão, Jesus veio para dar saúde. Ele não veio para quem está são, ele veio para quem está doente. Com certeza, se hoje Jesus estivesse no nosso meio, ele não estaria, amados, em nossas igrejas, acredito eu. Ele estaria pelas ruas pregando o evangelho. Estaria, de repente, nas bocas de fumo, pregando o evangelho. Lá nas casas, irmãos, de prostituição, falando de Jesus para aquelas pessoas. Porque Jesus veio para trazer saúde. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E louvado seja Deus. Aqui a história conta, amados, que Zaqueu, no versículo 8, fala, Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Olha a transformação que Jesus trouxe àquele homem. Olha o que Jesus trouxe na vida daquele homem, irmãos. Transformou aquele homem, e o próprio Jesus diz no versículo 9, do capítulo 19 de Lucas, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, poderia estar aqui, ficar aqui com os irmãos, falando de vários exemplos que o Senhor nos deixou através de sua palavra, de pessoas que tiveram encontro com Ele e foram transformadas. Mas eu gostaria de perguntar a você, qual foi a transformação em sua vida quando você teve encontro com Jesus? O que mudou em você? As suas atitudes foram mudadas? Sua maneira de pensar, de agir, de se portar foram mudadas? Qual foi a sua transformação, amados? Faça essas perguntas, pois onde Jesus chega e toca, ele transforma. Onde Jesus chega, irmãos, ele cura, ele alivia, ele renova, ele dá vida. E tem que haver em nós uma transformação, amados. Jesus tem um toque purificador. Quando ele curou os leprosos, em Mateus 8 diz isso. Ele tem um toque aliviador quando ele curou ali a sogra de Pedro, no Mateus 8, versículo 15. Ele também tem um toque, irmãos, iluminador, quando ali trouxe aqueles 2 cegos fez aqueles 2 cegos verem de novo. Ele, irmãos, nos encoraja, ele nos liberta, ele nos abençoa, ele nos cura, ele nos transforma. Amados irmãos, reflita em sua vida. Pare para pensar no que Jesus tem feito por você.
começa a dar frutos e bons frutos, como nós sabemos que a palavra nos ensina. Jesus pede para mim e para você dar frutos. Que as pessoas, amados, venham ver em mim e em você a transformação que Cristo pode trazer, a alegria, a paz que vem dele. Porque, amados, nós conhecemos, né, a árvore através dos frutos. Que eu e você, amados, venhamos frutificar, que eu e você venhamos, né, mostrar às pessoas o que Jesus fez por nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus transforme você, que Deus transforme a cada um de nós, que transforme a nossa família, que transforme o nosso Brasil. Que Deus salve o nosso Brasil. Que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, salve a mim e a você. Que Deus nos abençoe. Amém.